Isaías 62, versículo 1. É um texto básico. Como ser uma bênção para esta nação? É uma boa pergunta. Como ser uma bênção para esta nação? Tá? Eu acredito particularmente que Deus já deu a fórmula certa para que nós possamos ser a bênção para esta nação. Ok? Então, Isaías 62, afirma assim o profeta: por amor de Sião, não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Vou repetir mais uma vez, irmãos. Por amor de Sião, não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça, o resplendor e a sua salvação, uma tocha acesa. Mas também convido você a abrir a livro de Esdras, capítulo 3. Vamos trabalhar um pouquinho na Bíblia, né? Esdras. Passando por um momento razoavelmente bom. E aí o profeta sugere como ser uma bênção, uma sugestividade, como ser uma bênção naquele momento. Já no contexto de Esdras e Neemias, porque os dois livros são contemporâneos, estão juntos, é o mesmo tempo. No livro de Esdras e de Neemias você vê uma reconstrução. E acredite, nós precisamos passar por nesse país uma reconstrução. Ou vou até além, uma construção. Talvez nós nunca tivemos uma reconstrução.
Judas estava numa situação pós-exílio, uma situação complicadíssima, e Neemias também. Eles eram dois líderes naquela época. Eles estavam numa situação complicada porque eles estavam saindo do cativeiro. E eles estavam, imagine você no lugar desses dois homens, e também essas pessoas que choraram, essas pessoas que lamentaram de joelho quando eles viram a sua cidade e o seu coração, que era Jerusalém, completamente arrasada e destruída. Imagine você vendo a situação dos muros. Imagine você no lugar deles dois, vendo a situação dos muros, dos escombros. Imagine a situação, o caos que estava, e aqueles dois homens levantados por Deus. Levantados por Deus, aqueles dois homens disseram: vamos reconstruir o que o inimigo destruiu. Artaxerxes, Xerxes eram os tiranos da época. E nós hoje passamos um problema muito sério hoje no nosso país. Pessoas travestidas de bons políticos, pessoas travestidas de anjos de luz, estão destruindo a nossa nação em todas as instâncias. Isso é terrível, meu irmão. Por isso que a igreja tem que ser a bênção para essa nação. Por isso que a igreja tem que se levantar, e não é mais nem celebrar, é chorar e lamentar, como o povo de Nínive. Quando Jonas atravessou Nínive com muita raiva, pregou ali de todo jeito e subiu para ver a destruição. Porém, Deus fez uma reconstrução na alma dos ninivitas. Não tem como começar uma construção, uma reconstrução no país, se primeiro a alma daquelas pessoas, a alma dos brasileiros, não forem reconstruídas espiritualmente. A palavra de Deus diz aqui, no Salmos 33, verso 12, a palavra de Deus expressa assim, olha o que ela diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o dono. Quando Deus é o dono, a nação é feliz. Quando Deus está sobre a nação, sobre a Constituição, sobre as leis, quando há temor do homem, quando a palavra de Deus diz que o justo, quando governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. É isso que nós temos visto. Infelizmente, nós temos vivido dias difíceis, dias tristes, dias de calamidade em todas as áreas. É família, é política, é financeiro, é crise, tudo quanto é lado. Precisa de uma reconstrução. Nós não podemos cair no encantamento e achar que está tudo bem. Nós não podemos ficar adormecidos achando que está tudo tranquilo. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e fazer como Esdras, convocar toda a congregação a chorar, se arrepender e orar pela sua nação que está totalmente destruída. Meu irmão, talvez a nação não esteja destruída no sentido aparente, físico, material, mas está espiritualmente totalmente destruída. Eu deixei até de assistir televisão, porque o que eu vejo, pelo menos ontem o que eu vi, um homem entrou, surtou, matou a mulher, matou os filhos, a filha adotiva, e há quem diga ainda que não precisa de uma reconstrução na alma das pessoas. Às vezes a gente vê assim instâncias maiores, mas as menores também está tudo destruído. A nação está precisando de Esdras, a nação está precisando de Neemias, a nação está precisando de reconstrutores de almas, de construtores de ruínas destruídas, de almas perdidas e destruídas. Meus irmãos, se você não consegue ver, peça a Deus para que você veja. Porque assim como Eliseu com seu moço, que ficou preocupado com os inimigos, a quantidade, a mesma coisa Deus pode fazer com você, abrir seus olhos para ver tamanha vontade de Deus em reconstruir alguém. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, e queria que você prestasse bem atenção. A primeira coisa, a reconstrução de um povo para a nação ser abençoada, é necessário algumas recomendações básicas. Preste bem atenção. Para uma nação ser reconstruída, é necessário algumas recomendações básicas para que ela seja reconstruída. Número 1, a primeira coisa que precisa ser um instrumento, um agente de mudança nesta nação.
consciência, se eu não assumir a personalidade, se eu não assumir a posição consciente, sabendo aonde eu vou chegar com essa posição de uma reconstrução nesse país, nesses muros destruídos, nessas almas perdidas, zumbis aí que vivem à torta e à direita de tudo quanto é lado, ri da desgraça e ao mesmo tempo chora. Se nós não tomarmos essa posição como missionários, porque a igreja é missionária, ela pode não ter acordado ainda, ela pode não ter percebido a sua missão, mas a igreja é missionária. A igreja é a carta viva de Deus caminhando sobre a terra. Tem que haver essa reconstrução, meus amados. Tem que haver primeiramente uma reconstrução a partir da minha posição como agente dessa salvação. Deus convida você a ser esse agente. E Deus nem precisava lhe convidar. Deus nem precisava lhe convidar. Porque no dia que Ele salvou, você já passou a ser esse agente de salvação de almas perdidas, destruídas para serem reconstruídas. E olha que tem muita gente destruída. É muito trauma, é muito brilho, é muita sujeira, é muito buraco no coração, é muita coisa ruim. É muita coisa. Então veja bem, meu irmão, a nossa missão, como é árdua, mas ao mesmo tempo é uma missão maravilhosa, porque a gente é útil. A gente é útil, meu irmão. Você acordou para isso? Nós somos úteis para essa bandeira brasileira, nós somos úteis para esse Brasil. Aí, se você não acordou, você é útil. Você é útil para esse Brasil. É isso que eu vejo. Segunda coisa, segunda recomendação. Um agente de reconstrução desse país. Não concordar com o sistema global. Segunda recomendação: não concorde com o sistema do mal. Veja bem o que é o sistema do mal. Há quem pense que existe uma linha doutrinária, teológica, que pense que os demônios só se manifestaram até o tempo de Satanás. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, nessa noite. Vou dizer uma coisa para você, não é bem assim. Porque quando você vê um psicopata agindo como agiu ontem, quando você vê um camarada, de repente, explodisse e explodiu, você não leva mal não. Quando você vê alguém pegar outro de joelho, os olhos vendados e passa por esse barco, não precisa dizer que existe uma possessão, já é uma figura autêntica do diabo. Então, nós não podemos concordar em gênero algum com a maldade que está implantada dentro da sociedade. Essa é uma espécie de vida que está suja e sem que o diabo se passe. A família toda desestruturada. Crianças traumatizadas e abandonadas. Filhas agora que a gente pensa muito assim, vai ter alguma coisa transformada a consciência. Toda postura de trevas que se levanta contra a família. Olha, eu já presenciei pessoas inconscientemente, talvez seja, eu vou até entrar nesse romantismo do pensamento e achar que foi inconsciente. Inconscientemente, pessoas aplaudindo a postura contra a família. Contra a família. Acredite, as missões começaram com uma família.
pessoas vão pensando assim: não vamos criar isso, não vamos criar aquilo, vamos fazer assim. Mas acredite, meu irmão, biblicamente Deus usa as mesmas formas e se adapta muito bem no contexto de qualquer sociedade, qualquer época. A família sendo desestruturada, perde-se o foco missionário. Porque como a igreja vai ser missionária se for uma família toda desestruturada? A igreja é um modelo também de família. Então aqueles que se levantem contra a família, contra a igreja, você também não pode aplaudir, nem inconscientemente participar dessa roda escarnecedora de ímpios que se levantam contra a família. Lembra disso? Que diz lá em Salmos capítulo 1: não se assente à roda dos escarnecedores. Não participe das conversações íntimas, principalmente quando se concerne à igreja. A quarta coisa dentro desse ponto 1, a quarta coisa a considerar isso aqui: não concordar, não se conformar, não se acomodar com a oposição feita contra a igreja. Igreja virou uma piada, mas eu quero deixar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Isso aqui é perigoso, mexer com igreja. Porque dentro de igreja pode ter gente que esteja descaracterizada no modelo bíblico de Deus, mas existe gente que está vivendo sendo trigo. Então é bom a gente, quando se tratar de falar de igreja, ou apoiar, ou participar, ou dizer eu concordo, é bom ter cuidado para que não esteja mexendo com aqueles que realmente são igreja dentro de igrejas. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Posso continuar, irmãos? Glória a Deus. Dois. Vamos ser uma bênção para essa nação. 2. Para reconstruir esta nação, devemos anunciar o Evangelho, a boa notícia de Deus para o povo. É muito simples. É muito simples. Deus não deu. Não vai em cima de uma torre e pedra descer fogo do céu. Mas Jesus repreendeu os discípulos e disse: é, mestre, que a gente mande descer fogo do céu e destruir essa aldeia de Samaritana. Jesus fez o que com eles? Vocês não sabem que espírito vocês têm. Vocês não podem fazer isso. Preste atenção. Para reconstruir essa nação, nós devemos pregar o Evangelho. Evangelho. E Evangelho começa com um tempero maravilhoso que outro lugar não tem, que se chama amor. Não tem como pregar o Evangelho de outro jeito se não for com amor. O Evangelho quer dizer todo o comportamento de Cristo, todos os seus pensamentos, todos os seus princípios, resumido numa só motivação, numa só intenção, que é o amor. Eu quero salvar os perdidos. É isso que Jesus quis dizer. Eu quero salvar os perdidos por amor. Por amor. É isso, Evangelho. E aí, meu irmão, nós temos que nos apressar. Como Esdras e Neemias. Deus lhe tirou do cativeiro. Deus lhe tirou das garras do diabo. Deus lhe tirou das prisões da Babilônia. Deus lhe tirou do Egito. Você lembra disso? Faça uma recapitulação e veja como você era. Deus lhe tirou de lá para que você anunciasse o Evangelho dele. E não fosse parte das coisas da Babilônia, das coisas do mal. Então nós podemos aí pensar numa primeira coisa. Para reconstruir essa nação com a pregação do Evangelho, nós precisamos pensar numa primeira coisa:
que Cristo é o meu modelo comportamental e modelo comportamental de uma nação. Nossa, eu pensei isso aqui, para falar isso aqui, eu pensei muito. E eu fui bem pessimista, confesso a você. Fui negativista. Porque acredite, eu penso ainda. Embora tenha esperança, que Paulo disse, cessarão profecia, línguas, um monte de coisa, mas o amor e a esperança não cessarão. Então veja bem, eu pensei, sabe o que? Eu disse, rapaz, parece que não tem mais jeito. A tendência é a degradação, a tendência é a destruição cada vez mais, a tendência é cada vez mais a coisa piorar, e pior que é. Então, a única esperança que eu tenho é que Cristo virá com o seu novo reino, com o seu novo céu, com a sua nova terra, com a sua nova Jerusalém, para que possamos desfrutar e viver em família e como igreja. Pensei assim. Embora dentro do meu romantismo, como pastor, como crente normal, dentro da minha ingenuidade espiritual que eu fui buscar lá dentro, no meio da incredulidade. Embora ainda queira que essa nação possa confessar com Cristo como seu único Salvador. Eu tenho que ser, você tem que ser, nós temos que ser o modelo comportamental de Cristo para fazer a diferença. Porque as pessoas imitam muito bem a religião. Vou dar um exemplo em Campina Grande, uma igreja. Um exemplo aqui, acho que muitas pessoas. Certa vez, pastor lá, estava dizendo, olha, você não pode assistir televisão pregada. Se eu pegar alguém assistindo televisão, vai ser disciplinado. E ele falava isso de forma muito veemente. Se tiver televisão em casa, é demônio. É os irmãos, na sua fraqueza espiritual, os irmãos foram lá e venderam as televisões. Muito espiritual essa televisão. E um belo dia, no aniversário do pastor, os irmãos fizeram belo de bolo para o pastor e chegaram de surpresa naquela casa e adentraram as portas. Quando chegaram lá no quarto, estava o pastor com a televisão dentro do quarto. Então, veja bem a religiosidade como é fácil de mudar. Outra, certa vez um camarada disse assim, olha, para pregar aqui só prego de terra e de gravata. Se escalar para pegar naquele igreja, e ele não tinha usado o nome dessa, não você está gravado, você não prega, você vai pregar só no domingo. Não veio terra gravado. Isso aí você já sabe. Mas não foi você que você está sendo louco, doido, alienado em imitar a Cristo, em pregar o Evangelho para essa nação.
Tem gente que vai dizer, não vai por aí não, isso é coisa de louco, isso é coisa de quem não sabe nada. Tem gente que vai dizer isso. São as pessoas que não querem a reconstrução, de fato, das vidas. São pessoas que não querem a reconstrução de uma criança que foi traumatizada por um pedófilo. São pessoas que não querem a reconstrução de alguém que foi rejeitado a vida toda. E que até para trabalhar é difícil porque ele se sente um inútil, mesmo tendo toda a capacidade. As pessoas vão colocar obstáculos, os inimigos da reconstrução. Mas você precisa sempre estar com a mente centrada, com o cérebro iluminado e focado no que você é. Você é um agente de reconstrução de almas perdidas nessa nação. Você é um missionário. Tem muitos lugares que eu falo isso aqui e muita gente fica chateada comigo quando eu falo isso. Deus chamou você para ser missionário, pregador do Evangelho. As demais coisas são apenas talentos que Deus lhe deu. Me desculpe. Mas Deus não chamou para você ficar dentro de uma igreja sentado, apenas tocando e cantando. A principal missão que Deus lhe chamou foi para você anunciar o Evangelho às pessoas. Tem muita gente que não pode ouvir. Mas me mostra na Bíblia se tem outra missão maior que a igreja tem, se não anunciar o reino. Lembre-se disso. O que é prioridade então? Obediência à voz do Mestre. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, você pode no próximo domingo trazer uma pessoa. É simples. Você pode convidar de 50, você pode convidar 50 e pode vir uma. Estou sendo pessimista. Sendo otimista, você pode convidar 50 e vir 40. Você está entendendo? É muito simples. É só você convidar. Faça uma lista de pessoas que você conhece e convide-as. Faça uma lista de pessoas que você conhece e marque um estudo bíblico simples com ela. Faça uma lista de pessoas que você conhece e diz: você quer um grupo de oração na sua casa? E a coisa flui. Se você se colocar como Esdras e Neemias para ser reconstrutor de uma nação, de uma alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3. Dentro do ponto em reconstruir a nação através do Evangelho, que devemos, primeiramente, desconstruir os muros construídos no lugar dos muros da luz. Os seus corações, o que está construindo nos corações. Primeiramente, em alguns casos você vai ter que destruir. Você já viu uma pessoa destruindo uma casa, derrubando, acabando os depois? Já viu uma demolição de um prédio? Nem que seja na televisão? Às vezes tem que desconstruir para reconstruir tudo de novo, tijolo após tijolo, do Evangelho nas pessoas. Seja esse agente, meu irmão. Seja uma bênção para essa nação. Seja uma bênção para o seu vizinho. Seja uma bênção na sua rua, no seu bairro. Seja uma bênção nesse país. Seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. Porque a multiplicação de maldade já tem demais. Eu posso ser uma bênção para essa nação. Você pode ser uma bênção para essa nação. Amém. Posso continuar, irmão? Vem? Glória a Deus. 3.3 e último, para a gente terminar. Tá bom? A reconstrução começa sempre quando tudo parece estar perdido. A reconstrução de uma nação, de uma vida, começa sempre quando parece que tudo está perdido. Você já teve a sensação de que tudo está perdido?
Eu já tive umas crises loucas dessas. De vez em quando também tem. Tá perdido, não dá mais. Já tô ficando de barba branca. O tempo passou. As coisas parecem que não vão dar certo. Crise existencial, ministerial e tudo mais. Bote aí um pacote bem grande. Isso acontece em qualquer lugar. A reconstrução começa sempre, irmãos, quando parece que tudo está perdido. Está perdido, agora perdeu tudo, acabou tudo. Não tem mais jeito. Vem aquele negativismo todo, vem aquela coisa como é que diz? De pessimismo, de tudo, sabe? Vem vontade de agir com as próprias forças, né? Todas as coisas que estão lá dentro da natureza pecaminosa fluem. Você parece que está arrebentado e nada mais vai acontecer. Não parece? Mas é nesse momento que Deus, no esgotamento, é que Deus reconstrói você para reconstruir. Porque quem Deus vai usar? Embora Deus tenha usado até uma jumenta, mas você não é uma jumenta, nem uma jumenta. Amém? Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa que eu devo aprender dentro disso, na reconstrução, no limite, quando está tudo perdido, primeira coisa, para haver essa reconstrução, deve primeiro ter consciência do pecado e confessar o pecado. Vamos ler de novo aí? Esdras 10, verso 1. Observe, se não é. Para haver a reconstrução, deve primeiro ter consciência do pecado e confessar o pecado. Esdras 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, seus falhas, suas limitações, seus pecados, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Na versão, uma outra versão que eu vi, diz de forma mais dramática, diz assim, que o povo chorava e se confundia o choro do povo com as músicas dos levitas. É tão alto os anciãos arrependidos dos seus pecados. E por causa do pecado que eles ficaram presos na madeira. A segunda coisa, dentro da reconstrução, quando está tudo perdido, Esdras reconstruiu o altar. Lá no capítulo 3 você vai ver, Esdras começou a reconstruir o altar e o templo. Ou seja, não podemos começar uma reconstrução, uma nação, se não reconstruirmos dentro de nós a morada do Espírito Santo. Ele começa pelo altar. Ele começa pelo altar, depois ele vai para o templo. Precisamos reconstruir a nossa vida com Deus, construir dentro de nós um altar de adoração, um altar de acesso a Deus de novo, um altar que o Espírito Santo não se sinta entristecido, como diz a palavra. É preciso, é necessário. Eu olho em casa, capítulo 3, você também começa com o altar. Deus fez em cada nós um altar com os filhos. Se nós estivermos desconstruindo,
bom, e tudo está muito certo, e tudo precisa estar do jeito que está mesmo, e vamos nos conformar. E a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não podemos nos conformar, mesmo sabendo que será destruído. Mesmo que o ser humano escolha fazer coisas ruins, não podemos nos conformar. Vamos reconstruir. Eu quero convidar você a ficar de pé e fechar seus olhos. Não para mim, não sou nada. Sou mais nesse momento, você diante de Deus, feche seus olhos, baixe sua cabeça. E seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.